Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Olha, boas malta, bem-vindos para mais um ponto break. Caros entusiastas do ténis, arrancamos com um grande ímpeto em Roland Garros. Iniciamos com uma vitória marcante na primeira jornada deste sábado. Lucas Pouille triunfou de forma memorável, vencendo sem ceder qualquer set. O desempenho que ultrapassou todas as expectativas. Nuno Borges, nosso representante português, também não nos iludiu, embora tenha tido de empregar um esforço adicional face ao previsto. No duelo intenso que durou 4 horas, Borges emergiu vitorioso contra John Isner numa partida de altos e baixos, com parciais de 6-4, 5-7, 7-6, 4-6 e 7-6. Aqueles que seguiram a nossa análise no último ponto break e apostaram acabaram por ganhar com a análise. Se por acaso não aproveitou a nossa análise e não fez a sua aposta, não desanime, haverá seguramente outras grandes oportunidades daqui para a frente. Um dia recheado de emoção, foram 40 partidas disputadas hoje, 20 do circuito masculino, 20 do circuito feminino. Apenas encontramos valor numa única partida antes de iniciar. Certamente existiram mais oportunidades, mas o primeiro dia do Grand Slam é crucial avaliar o estado de forma dos jogadores. Alguns ainda estão a recuperar de ressaca dos torneios anteriores, seja com o peso de um título ou com a frustração de uma derrota. Aqui também, antes de partirmos para a análise para o dia 29, recomendar aqui o site do Roland Garros. Temos aqui, por exemplo, a partida que tinha sugerido, a vitória do Pouille contra o Rodionov. E porquê esse site? Além de vocês poderem filtrar primeiro, segundo set, apenas os serviços, aqui se vocês quiserem ver apenas winners, clicam e ele vai buscar. Se quiserem apenas erros não forçados, quantos é que houveram e de que forma é que aconteceram, se foi de backhand, forehand, uma bola à rede. Também vocês aqui, ao contrário dos sites ditos normais de estatísticas, vocês têm aqui o serviço máximo, quantos quilómetros é que foi, e depois uma coisa que também é importante é os erros forçados. Na maior parte dos sites aparecem os erros não forçados e não aparecem os erros forçados. Por isso, aqui é interessante, além de ter toda a parte de quanto tempo é que durou, em que corte é que foi, e isso tudo acaba por importar de certa forma. No dia 29 de maio aguardam-nos muitas partidas interessantes, inicia com o confronto entre o Brandon Nakashima e o Shapovalov. No ano passado, em Roland Garros, o Nakashima caiu aos pés de Alexander Zverev, enquanto o canadiano Shapovalov foi eliminado na primeira ronda por Roger Rune. Este será o segundo confronto entre ambos. Na primeira ocasião em que se defrontaram, Nakashima, o norte-americano, saiu vencedor na relva do Wimbledon com um convincente 3-1. Para este confronto espera-se uma partida mais equilibrada devido ao estilo de jogo mais variável de Shapovalov, ainda que este não esteja a atravessar um bom momento. Shapovalov, na presente temporada em terra batida, tem um registro modesto, com apenas 3 partidas disputadas, venceu Kovalik em Barcelona e posteriormente perdeu os 2 jogos seguintes contra Tsitsipas e Zhang, este último em Madrid. Ambos jogadores preferem condições mais rápidas, contudo parece que o mercado avaliou de forma adequada esta partida, prevendo um duelo equilibrado. Ainda assim, a odd 1,68 para Nakashima tem demonstrado algumas dificuldades contra canhotos, sobretudo aqueles que apostam principalmente na backhand a uma mão. Parece-me um pouco elevada mesmo assim. Nas últimas 52 semanas, Nakashima enfrentou 6 jogadores canhotos, venceu metade deles, superou Muesler, o próprio Shapovalov e Draper no Next Gen Finals, em condições diferentes, mas perdeu com Manarino e Caminori, por exemplo. A despeito disso, o desempenho recente de Nakashima em terra batida, com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, faz-me inclinar para a vitória do jovem norte-americano neste confronto, desde que consiga superar as dificuldades que normalmente enfrenta contra os jogadores canhotos. Por isso aqui a minha aposta será na vitória do Nakashima, 78, venha fazer uma boa semana, venha jogar um bom ténis, como já disse, e parece-me que o Shapovalov vai ter muitas dificuldades. Claro que pode aparecer um Shapovalov transfigurado, Shapovalov que aproveitou esse tempo todo para meditar e para perceber o que realmente estava mal no seu jogo e aparecer aqui num estágio diferente. No entanto, dentro daquilo que nós sabemos dos jogadores e os resultados até aqui, principalmente em terra batida, o Brandon Nakashima é favorito, tem que ser favorito a ganhar este jogo. Por isso aqui um 78 pode ser interessante. Para quem quiser arriscar um bocadinho mais, pode entrar aqui no menos 2,5, 1,88. Parece-me que tanto uma como a outra têm valor. Eu vou ficar aqui apenas
pela vitória do Brandon Nakashima a 1,78. Depois temos um jogo que acaba por ser interessante e ao mesmo tempo desafiante, que é o jogo entre Benoit Paire e Cameron Norrie. A partida entre Paire e Norrie promete proporcionar momentos de grande entretenimento. O palco desta vez é a casa de Paire, em França, e embora as probabilidades pareçam indicar que o francês não é o favorito para avançar para a próxima fase, argumentaria que o mercado pode estar a atribuir um excessivo favoritismo ao britânico. Norrie tem uma semana impressionante, com a única derrota para Sandol nas meias finais de Lyon. Nos últimos 5 jogos conta apenas com mais uma derrota, desta feita para o Novak Djokovic em Roma. O seu estilo de jogo canhoto cria grandes dificuldades para os adversários, especialmente nesta superfície, com bolas spinadas lançadas ao corpo do adversário, que são forçados a responder na zona da cabeça ou muito atrás no corte. Combinado com drop shots motivos à rede. Cameron Norrie tem sido uma dor de cabeça para muitos tenistas. No confronto direto, Norrie leva vantagem, tendo vencido os 2 jogos anteriores entre ambos. No US Open, o britânico triunfou por 3-1, em Auckland, na Austrália, por 2-0. No entanto, o ambiente e as condições de jogo em França podem favorecer a troca de breaks. Com base na análise, o único valor que consigo ver neste jogo é o Paire mais 6,5, que atualmente está cotado ao 93 na Betano. Contudo, é importante lembrar que Paire é conhecido pela sua inconstância. Para ser franco, nunca se sabe se o francês está num dia bom para jogar ténis ou se está mais interessado em recolher o dinheiro da primeira ronda e celebrar e beber uns copos com os amigos. Portanto, é um jogo claramente para ir ao vivo. Em termos de pré-live, o valor estará do lado do Benoit Paire. No entanto, eu não vou restar essa entrada do mais 6,5 93. Acho que é um jogo que eu ao vivo. No entanto, fica aqui a minha opinião sobre esse jogo. A única entrada que faria era mesmo o mais 6,5 do Benoit Paire, mas, como já disse no fim da minha análise, é um jogador que é muito inconsistente, é um jogador que pode estar num dia bom e querer jogar e principalmente levado pelo público francês pode fazer uma grande exibição, mas também um jogador que, começando mal, as coisas podem acabar cedo para ele em Paris. Partimos para a Kontaveit contra a Paire, uma Kontaveit que está longe do nível que apresentou em 2021, onde ganhou 4 títulos. Paire é uma jogadora esquerdina, uma jogadora que venceu, por exemplo, o ano passado em Hamburgo, em terra batida, a final à Kontaveit. Uma jogadora que principalmente combina muito bem o spin de esquerdina e depois a sua backhand cruzada ao paralelo, dependendo, e depois o serviço também criou grandes dificuldades neste torneio em Hamburgo, e aqui espera-se que também seja uma réplica deste torneio em Hamburgo em 2022, onde a Paire para mim é a favorita a ganhar, e aqui sem alongar muito, acredito que é só 1,87 para a Paire, é um modo com valor esperado positivo. Depois partimos para o jogo da Pliskova contra a Stephens. A Stephens vem a fazer bons torneios, perdeu nas meias finais contra a Bronzette em Rabat, mas vem de um torneio em França, em Saint-Malo, onde venceu a Minen por 6-3, 6-4 na final. Vem, nos últimos 10 jogos só tem 2 derrotas em terra batida. Está a jogar um bom momento. Eu não concordo com esta oda. Acho que a Karolina Pliskova tem tido muitas dificuldades em terra batida este ano. Fez 4 jogos e tem 2 vitórias, uma frente à Vekic e outra frente à Sakkari. No entanto, os últimos 2 jogos perdeu contra a Iga Swiatek e em Roma perdeu logo na primeira ronda frente à Bondar, e aqui não creio que a Karolina Pliskova esteja bem fisicamente, mentalmente, principalmente mentalmente, depois desta derrota precoce em Roma. Claro que teve tempo para preparar e para chegar ao Roland Garros a jogar o seu melhor ténis, mas vai encontrar uma Stephens a jogar muito bem, e além disso a Stephens venceu há 2 anos, em 2021, a Karolina Pliskova, e é uma jogadora, essa Stephens está a responder muito bem, e mesmo para quem viu o jogo contra a Zvonareva, ela começou a perder, teve a perder 3-1, ainda conseguiu recuperar. É uma jogadora que está a conseguir, mesmo quando as coisas lhe correm mal, manter a calma, respirar e depois voltar ao jogo. Por isso, vitória da Stephens a 2,20 a longo prazo parece-me ser o mais sensato a fazer. Partimos para o jogo do Foninha contra o Auger-Aliassime. Como disse, o Auger-Aliassime para mim será o primeiro top 10 a cair. Foninha é um jogador, não é à toa que foi chamado o príncipe da terra batida, já há alguns anos, na altura era Nadal. Claro que lá para cá o jogador envelheceu, tem tido algumas dificuldades em se manter ao mais alto nível. No entanto, é sempre um Foninha, e num dia bom é um jogador perigoso para um Auger-Aliassime que não está nas melhores condições
e os resultados provam um pouco isso. É verdade que é treinado pelo Tony Nadal, mas ele é que joga e o que tem jogado tem sido pouco para merecer esta odd 1.32. Honestamente acho que é uma odd relativamente baixa, é um jogo muito perigoso para ele, principalmente para o momento que ele está, e olhando para os mercados, diria que poderá ser um jogo extremamente difícil para o OGLS. Em termos de mercados, a verdade é que parece-me que aqui o mercado também está a prever um jogo relativamente difícil para o OGLS. Por isso, eu aqui vou no 36,5 a 1.80 a pensar em 4 sets ou pelo menos 2 sets longos, onde o OGLS poderá vencer pelo cansaço, poderá vencer pela questão física, mas acredito que o Fognini, principalmente nesse torneio, vai fazer questão de tentar dar o seu melhor, mesmo que acabe esgotado fisicamente. Por isso, over 36,5, 1.80, pela condição e pelos últimos resultados do OGLS e para aquilo que é o Fabio Fognini nessas condições. Depois passamos aqui para o jogo do Draper contra o Etcheverry. O Etcheverry é um jogador desta superfície que tem jogado muito bem. Basta ver que o Etcheverry nos últimos 5 jogos só perdeu contra o Humbert em Bordeaux por 7-6, 6-4 na final. Claro que não sabemos como é que ele vai reagir a esta final perdida para o jogador da casa, o Humbert, e o Draper vem de uns quartos de final em Lyon, onde perdeu para o Francisco Cerundolo. Por isso são dos jogadores que aparecem aqui num bom momento. Em termos é o primeiro jogo entre ambos. Claro que em termos de superfície é uma superfície que vai favorecer muito mais o estilo de jogo do Etcheverry. No entanto, é um jogo que pode muito bem ser equilibrado e ser decidido em 4 sets, por exemplo. Não estou a ver em 5 sets, principalmente pela questão física do Draper. Agora o Draper tem um estilo de jogo que acaba por encaixar-se naquilo que a terra batida exige. Principalmente o serviço não é assim tão importante, é mais importante a longa troca de bolas, a resposta ao serviço, e ambos os jogadores são bons nesse aspecto. Aqui, na minha opinião, vitória do Etcheverry 1.72 a longo prazo. Vejo mais vezes o Etcheverry a ganhar nessas condições do que o Draper. Passamos então para o jogo do Dominic Thiem contra o Pedro Caixinha. Dominic Thiem teve uma lesão complicada, mas tem vindo a recuperar o seu nível. Nos últimos 5 jogos em terra batida tem 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu contra o Mutet em Bordeaux e perdeu contra o Mijatovic em casa, na Áustria. No entanto, o Pedro Caixinha perdeu contra o Session Bias por 2-1 em Lyon. Ganhou o Gael Monfils. Em Oeiras perdeu contra o Alborán. Em termos de confronto direto, o ano passado jogaram em Marbella e o Dominic Thiem perdeu por 6-3, 6-4. No entanto, neste torneio ainda era um time a recuperar, ainda a tentar voltar ao nível que estava, e parece-me que principalmente este ano no Mundial National Open acho que ele desbloqueou e começou a acreditar muito mais no seu jogo, porque ele estava muito receoso de colocar a mesma potência na pancada e uma vez mais se lesionar com gravidade. Parece-me que ele já ultrapassou este bloqueio, e se vemos aqui um Dominic Thiem dentro daquilo que era o Dominic Thiem antes da lesão ou muito perto disso, acho que o time não vai dar grandes hipóteses ao Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha é um jogador interessante, um jogador desta superfície, argentino, muito a longa troca de bolas, mas é um jogador que parece-me que oscila muito, e principalmente quando serve atrás parece que sente mais dificuldades em impor o seu jogo. Por isso Dominic Thiem, e principalmente a sua esquerda mão, o jogo mais variável do Dominic Thiem, parece que vai levar aqui a melhor. A minha aposta será Dominic Thiem handicap menos 1,5, 1.82. Claro que chama a atenção para quem puder ver o jogo, é à 1h15 da tarde, e para perceber como é que o Dominic Thiem está em pré-live e para aquilo que tem sido o registro do Dominic Thiem nos últimos jogos, parece-me que ele gradualmente está a voltar ao seu nível, e o Dominic Thiem no seu nível ganha o Pedro Caixinha mais de metade das vezes. Eu diria que em 100 jogos ganha por menos 65. Passamos aqui para o jogo da Svitolina contra a Trevisan. Svitolina, que desde que foi mãe, ganhou o torneio contra Linkova por 6-2 e 6-3 na final de Estrasburgo. É uma jogadora que esteve ausente derivado aos problemas da guerra, a Ucrânia contra a Rússia. Gael Monfils também teve a apoiá-la, aproveitaram e casaram-se. Por isso tem aqui um novo estágio. A Svitolina é mãe, casou-se e ganhou o torneio. Anos depois voltou a ganhar um torneio. Por isso vem aqui Cabral em alta, são 5 vitórias consecutivas em um torneio no bolso. Joga contra uma Trevisan que em Rabat perdeu contra a Graber, e é uma jogadora que faz muitos gornidos, uma jogadora que incomoda muito as jogadoras adversárias.
E, claro que isto pode desconcentrar uma Svitolina, mas acredito que a Svitolina tem todos aqui os argumentos e a odd a longo prazo compensa se a Svitolina apresentar o mesmo nível que apresentou em Estrasburgo. Por isso, vitória da Svitolina, e não precisamos aqui alongar muito. Para quem puder ver o jogo, se calhar o over 22,5 poderá ser interessante. Esta Trevisan, Escardina, tem um bom serviço, pode tentar prolongar os games, poderá tentar fragilizar emocionalmente a Svitolina e a parte física também, mas a minha única aposta nesse jogo vai ser a vitória da Svitolina a 1,91. Depois passamos para o penúltimo jogo entre o Van Asch contra o Cecchinato, um jogo muito interessante entre os dois. O Van Asch joga em casa. No entanto, o único jogo que temos registro entre os dois é em Lisboa, onde em 2022 e o Cecchinato ganhou por 6-3 e 6-3. No entanto, de lá para cá, ambos os jogadores cresceram, principalmente o Van Asch, que é um jogador muito jovem ainda, vem de uma derrota em Bordeaux frente ao Michael Ymer, que acabou depois por ser desqualificado, mas foi renhido e ainda ganhou o segundo set por 6-3, depois perde por 6-4. No entanto, para quem viu o jogo, houve aqui oportunidades de break contra break. No entanto, depois ali o Van Asch, quando teve a sair por 4-4, não resistiu e entregou o jogo ao jogador sueco. Cecchinato, que vem de uma derrota frente ao U, em Génova, no dia 23 de maio, por 7-6 e 6-3. Era favorito, acabou por não confirmar o estatuto de favorito. Em termos de terra batida, parece-me que vai ser aqui um jogo muito interessante. Ambos os jogadores estão muito parelhos naquilo que é os últimos 10 jogos. Claro que o Cecchinato é o jogador que tem uma beca normal, tem mais experiência e por aí fora. No entanto, acho que aqui o fator público pode pesar a favor do Van Asch e o Van Asch poderá ser um jogador que poderá acabar por vencer o jogo, na minha opinião. Entrada para esse jogo, a vitória do Van Asch, pela questão física e a questão do ambiente que vai se viver nesta altura. É o período da tarde, é um período onde normalmente, claramente, o público francês vai ser muito invasivo, vai apoiar claramente o jogador francês e, como já sabemos, os jogadores italianos lá não são muito bem-vindos, por isso vai haver aqui uma grande rivalidade entre a França e a Itália e acredito que o público vai ser determinante para o vencedor desta partida e eu aqui, a longo prazo, nessas condições, em França, não encontrar melhor de 5 sets, acredito que o Van Asch acabará por vencer mais vezes do que aquelas que vai perder. Por último, e não menos importante, Petra Kvitova contra a Cossiaretto. Kvitova, que este ano já ganhou Miami, venceu a Rybakina em Miami, é o único torneio que tem para já em 2023, vem jogar um bom ténis, no entanto só fez um jogo em terra batida, que foi em Madrid e acabou por perder frente a Niemer. Já a adversária tem vários torneios já em terra batida, tem neste momento 9 torneios em terra batida e apenas 2 derrotas. Perdeu contra a Badosa em Madrid, não é surpreendente, e perdeu em Roma contra a Potapova, que também não acaba por não ser surpreendente. No entanto, ao longo da carreira da Kvitova, a Kvitova jogou muitos torneios em terra batida e é uma jogadora que, principalmente com o estilo de jogo de Escardina, bolas spinadas, serviços de Escardina, no white section e por aí fora, vai dificultar muito a Cossiaretto. Agora, a Cossiaretto está preparada, preparou-se muito bem para esse torneio em si. Agora, parece-me que a experiência, o título em Miami, poderá elevar claramente os índices de confiança da Kvitova e a Kvitova, se estiver num dia a saber bem e a responder bem, vai ser uma jogadora difícil de se bater. Por isso, aqui, na minha opinião, e arriscando aqui, sem saber como é que ela vem depois da derrota em Madrid, mas olhando no geral para aquilo que é as duas jogadoras, os pontos fortes e os pontos fracos, claro que fisicamente pode ser um jogo mais físico e isso favorecer a Cossiaretto, está mais preparada para essas condições. No entanto, o estilo de jogo de Escardina dá uma vantagem grande, na minha opinião, à Petra Kvitova. Além disso, é o primeiro jogo entre as duas, por isso vai haver ali o primeiro e o segundo jogo de serviço, pelo menos vai haver ali uma questão de se adaptar ao estilo de jogo da adversária. No entanto, reconheço que é mais, a Kvitova vai ter mais facilidade em se adaptar ao estilo de jogo da Cossiaretto do que o contrário. E isso, pensando que não, pode dar aqui uma vantagem, pode dar logo um break à frente no primeiro ou no segundo jogo de serviço ao Cossiaretto e aí depois a Kvitova acelerar para a vitória. Por isso, aqui a vitória da Kvitova 1,78 é a minha aposta para esse jogo. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações e vemos numa próxima oportunidade aqui em Roland Garros.